Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse momento de reflexão, onde nós vamos entender um pouco melhor sobre quem é nosso Pai. Sim, há algumas perguntas interessantes para a gente ruminar hoje no nosso devocional. Quem é Deus para você? É um Pai que cuida ou é somente um espírito que você chama quando você precisa? Você é mesmo adotado? Você é mesmo um filho? Ou você é somente uma criatura que ele criou? A noção de Deus como Pai vai além de algo que nós conseguimos entender, além do nosso entendimento. Como ele revela na sua vida diária, ele como Pai. Será que você tem impedido a ação dele na sua vida como Pai? Querendo que seja feita a sua vontade, mas não a vontade do Pai? Como a ideia de adoção por Deus pode impactar a nossa autoimagem? Como que você se vê como filho? Será que você tem sido um filho obediente ou será que você tem sido um filho rebelde? Ser adotado por um Deus tão amoroso assim significa que somos escolhidos e amados. Como essa verdade pode influenciar a nossa maneira como nos vemos? Ou será que você não tem notado que você é um filho amado? Qual é a diferença entre ser criado e ser adotado por Deus? Qual é a diferença? A criação nos deu a vida física, mas a adoção nos concede uma herança espiritual. Como que essa diferença pode transformar a nossa perspectiva de propósito e identidade? Você sabe quem você de fato é? Você sabe de onde você veio? E você sabe para onde você vai? Como o amor incondicional desse Deus, como Pai, ele pode se refletir nas nossas ações e nas nossas ações para com o nosso próximo. Será que você tem refletido esse amor? Ou será que você quer apenas absorver esse amor e não repassá-lo para ninguém? A compreensão do amor do Pai molda a nossa capacidade de amar os outros. Quanto mais eu compreendo o amor que Deus tem por mim, mais eu amo o próximo. Quanto menos eu compreendo o amor que Deus tem por mim, menos eu amo o próximo. Como você pode expressar esse amor, então, no teu círculo de relacionamento? Qual é o significado prático de chamarmos e clamarmos Abba, Pai? Existe um significado prático para isso? Ou eu faço isso só nas minhas orações? Essa palavra não apenas expressa uma invocação íntima, mas você realmente tem intimidade com ele? Então, como que você pode, assim como eu, cultivar uma conexão mais profunda com Deus através dessa abordagem tão íntima e tão confiante? Afinal, chamá-lo de Abba não é para qualquer pessoa, é para aqueles que têm intimidade. E será que você tem essa intimidade? Quero convidar você a assistir esse devocional completo e deixar que o Espírito Santo fale com você sobre paternidade. Se você puder, curva sua cabeça em reverência ao nosso Pai, em reverência à presença do Espírito Santo e ore comigo. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos por esse momento, Pai. Obrigado por mais esse momento, por mais esse momento diante da tua presença. Pelo momento, Pai, que nós vamos abrir a tua palavra e ler. Não somos dignos disso.
mas o Senhor nos ama tanto que o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. O Senhor nos tirou da sujeira do pecado e nos trouxe até aqui, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Paizinho. Muito obrigado, Pai. Pai, fala conosco nesse momento. Que teu Espírito Santo possa entrar no coração e no discernimento de cada um e te revelar para cada um, Pai, deles. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, é o que nós oramos. E é o que nós já te agradecemos. Amém. Bom, a leitura de hoje, nosso versículo-chave, está na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 4, no versículo de número 6. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a tirar dela, a buscar nela, a encontrar nela a fonte que joga água viva. Abre aí sua Bíblia, faz a leitura pela tua Bíblia. Mas se em algum momento você não tiver condição de abrir uma Bíblia, eu estou compartilhando a leitura aí na tela do seu celular. Quem vai fazer a leitura do nosso versículo-chave é a minha tia Fátima. Então, tia Fátima, a senhora pode, por gentileza, ligar seu microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, a paz do Senhor. A palavra do Senhor fala assim. Aleluia, glória a Deus. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém. Amém, tia Fátima. Obrigado pela leitura. Sabe a nossa jornada espiritual, ela começa com uma maravilhosa verdade de que Deus não é apenas o Criador. E não só o nosso Criador, o Criador da terra, do mar, do céu, do espaço, do sol, dos planetas, das estrelas, de toda a expansão, de todo o infinito que é o espaço. Ele é o Criador de tudo, mas acima de tudo, ele é um Pai amoroso. Ele não apenas nos dá a vida física, como eu mencionei no início, mas ele nos adota como os seus filhos, quando nós decidimos seguir a Jesus como nosso Senhor e Salvador. A ideia de Deus como Pai não é apenas uma metáfora, mas é uma realidade. Isso é real. É uma realidade profunda, sabe, que nos transforma pela nossa relação com Ele, pela nossa intimidade, pela profundidade dessa intimidade. Portanto, existem três ou quatro pontos que eu quero observar com vocês aqui hoje. O primeiro deles é o processo de adoção divina. Existe um processo para essa adoção. Quando nós recebemos Jesus nos nossos corações, no nosso consciente, no nosso racional, nós somos adotados na família de Deus. O apóstolo João nos lembra disso perfeitamente. Vamos fazer mais uma leitura para não ficar só no que eu estou falando. Então você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 1, lá no início, lá no versículo de número 12. Tia Fátima, pode ligar novamente o seu microfone, por favor, e fazer a leitura para nós. Amém. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que
creem no seu nome. Amém. Amém, tia Fátima. Obrigado pela leitura mais uma vez. Olha só o que o apóstolo João ele nos lembra aqui. Olha só o que ele deixa bem claro nas suas palavras. A nossa adoção é um ato de graça divina. Não porque é de graça, não tem preço. É uma graça. É um favor que nós não merecemos. Não é baseada nos nossos méritos. Não, não é baseado nos nossos méritos. Mas na obra redentora de Jesus Cristo. É nessa obra redentora. Portanto, o apóstolo João fala: contudo, aos que o receberam, apenas aos que o receberam, aos que creem no seu nome, em Jesus Cristo, aos que creem no seu nome. Está escrito, irmão, aí, ó, está na sua Bíblia. Aos que o receberam, aos que creram no seu nome. Essas pessoas, Deus então deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no nome de Cristo. Então, se você está aqui, nesse momento, assistindo esse devocional, é porque de alguma forma você crê que Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador. E isso, Deus te permite chamá-lo de Pai, porque Ele te adota. Esse é o processo de adoção. Quando eu costumo levar essa pequena passagem nos discipulados, eu gosto muito de comparar com o processo adotivo aqui no nosso país. Quando nós vamos fazer a adoção de alguma criança, a gente tem que ir no local específico, normalmente no orfanato, analisar, ver a papelada, dar entrada, depois vão algumas pessoas oficiais na sua residência para saber se de fato é tudo aquilo, fazem análise, depois você vai ter lá um contrato com direitos e deveres sobre a adoção daquela criança. É todo um processo para que você possa adotar um filho, para que então você tenha direito de colocar o seu sobrenome nele, escolher um nome para ele. É todo um processo para isso. O processo de adoção por parte do nosso Deus é nós recebermos e crermos que Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. É esse o processo de adoção do nosso Deus. Depois desse processo que nós entendemos que para sermos considerados filhos de Deus existe esse processo descrito por João no capítulo 1, no versículo 12, nós temos que entender esse amor incondicional do Pai. Porque assim como um pai que ama o seu filho terreno incondicionalmente, Deus também nos ama de maneira incompreensível. Nós não temos como compreender, não há palavras na terra, em qualquer que seja o idioma ou o dialeto, que possa descrever esse amor. Não há. Nós não temos como mensurar o tamanho desse amor. Não temos. Deus, ele nos conhece de forma íntima, em todas as nossas, sabe, em todas as nossas falhas, em todas as nossas fraquezas, e ainda assim nos aceita com um amor que transcende a nossa compreensão. Ele sabe cada detalhe das tuas fraquezas, das suas falhas, ele sabe cada uma delas. A palavra de Deus declara que ele nos conhece, ele sabe até a quantidade correta de fios de cabelo que nós temos na cabeça, porque todos os cabelos da nossa cabeça já estão contados. Ele sabe absolutamente de tudo. E esse amor nos proporciona nos achegarmos a ele. Porque o sacrifício de Cristo ele nos traz o perdão e a reconciliação. Olha só o que está escrito
em Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 15. Eu quero que você leia comigo. Tia Fátima, ligue novamente seu microfone, por favor, para ler para nós Romanos 8:15. Amém. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Olha Deus. aqui o que Romanos declara. Olha só aqui o que o que Paulo escreve aos Romanos, declarando. Sabe? Isso chama-se intimidade. Isso chama-se proximidade. É intimidade, é proximidade. Intimidade, proximidade. E isso é maravilhoso por parte do nosso Deus. É maravilhoso. É, é grandioso. Sabe? É, é estarmos próximos dele, tão próximos, de estarmos tão íntimos, que nós podemos chamá-lo de Abba. O nosso relacionamento com Deus como Pai nos dá essa liberdade de nos aproximarmos dele com confiança, com reverência, nos aproximarmos dele sem nenhum tipo de, de culpa, nos aproximarmos dele sem religiosidade, nos aproximarmos dele simplesmente porque ele nos ama. Ele nos ama. É esse amor, essa profundidade, essa intimidade que ele busca conosco o tempo todo. E que ele quer ter com você, quer ter comigo, quer ter conosco. Essa intimidade reflete o desejo de Deus de compartilhar o amor dele conosco, sua sabedoria e o consolo. Sabe, esse Deus é o Deus que nos ouve chorar, é o Deus que nos ouve clamar, é o Deus que quer intimidade. Ele quer intimidade, verdadeiramente, ele quer intimidade com nós. Mas será que nós buscamos essa intimidade com ele? Será que nós nos deleitamos na leitura da Bíblia, na oração, todos os dias? Por fim, é uma responsabilidade e bênção essa filiação que Deus nos permite. É uma responsabilidade e também uma bênção. Ser filho de Deus traz consigo essa responsabilidade e essa bênção. Sim. Como filhos, nós somos chamados a viver de acordo com os princípios do reino, refletindo a natureza do Pai Celestial. Sabe a oração do Pai Nosso, quando diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Será que a santidade de Deus está refletindo na sua vida? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Será que nós estamos vivendo os valores do reino de Deus? A justiça, o amor, o perdão. Será que nós estamos fazendo a vontade dele acontecer nas nossas vidas no sentido de deixar com que essa vontade seja feita, ou nós estamos querendo que essa vontade é que seja feita? Sabe, a oração do Pai Nosso de fato está sendo uma oração que você está vivendo cada palavrinha daquela? Ou será que tem sido apenas uma oração? Será que você tem dito Pai sem a certeza de que ele está te tratando como filho? Porque você não tem intimidade com ele. Porque o que ele quer é gerar intimidade. E ser filho traz essa responsabilidade.
Sim. Como filhos, nós somos chamados a viver de acordo com os princípios dele, os princípios do reino dele, refletindo a natureza do Pai, a natureza daquele que nos criou. Ao mesmo tempo, isso reflete sabe, reflete a- as bênçãos que nós vamos desfrutar por sermos considerados filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Eu quero que você leia comigo mais uma passagem, para você entender sobre isso que eu estou falando. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Tia Fátima, pode ligar o seu microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. Glória a Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém. Olha que promessa linda da parte do nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que essa é a herança. Preste atenção naquilo que você está lendo. Olha só o que está lendo, o que está aparecendo aqui, ó. Nós somos, deixa eu passar essa propaganda chata. Nós, nós somos filhos. Então, se nós somos filhos, então nós somos herdeiros. Herdeiros de quê? Do reino de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, sim, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Irmão, o que você está passando aí, as dificuldades que eu e você estamos passando, todas as perseguições, faz parte de todo o projeto que Deus tem para mim e para você, para que nós possamos participar da glória de Cristo lá no céu, numa vida eterna, para todo sempre com Ele, com Jesus, do lado dele. Sabe, que nós possamos contemplar diariamente essa grandiosidade do amor de Deus, quando Ele nos adota como seus filhos. Que a verdade da adoção divina ela possa transformar nossas vidas, nos capacitando a viver como verdadeiros herdeiros do reino, confiando no amor incondicional desse Pai que nos ama tanto. E que nós possamos, com gratidão e reverência, clamar: Abba, Pai, reconhecendo essa generosidade desse relacionamento que nós temos com o Deus Todo-Poderoso, que nos amou primeiro. Antes de finalizar, eu quero apenas compartilhar mais um último versículo com você. Eu quero que você leia comigo. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Novamente eu quero ler ele para você. Que a palavra de Deus declara aqui, dizendo. A palavra de Deus declara. João 9, 31. Deixa eu deixar aqui bem direitinho para ficar bem claro para você. Olha só o que está escrito aí na tela. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica sua vontade. Esse temor não é temer por medo, não. Porque Deus ele pode fazer absolutamente tudo. Ele pode simplesmente querer começar tudo do zero e ele, se ele quiser, ele pode fazer isso. Não é temor de temer a Deus, de ficar com medo dele. É o temor de perdermos o seu amor. Porque o pior castigo que Deus pode dar para alguém é abandonar.
Esse é o pior castigo. É o pior castigo que Deus pode falar e dizer assim, olha, já que você me rejeita tanto, então faz aí, faz o que tu quiser, do jeito que tu quiser. Eu não vou absolutamente mais ouvir suas orações, eu não vou absolutamente mais estar do teu lado. Fica do jeito que você quer. Da mesma forma como ele fez com Saul. Saul fez coisas horríveis. Saul, Saul consultou espíritos. Saul fez sacrifício quando não era para fazer, foi desobediente quando não era, sabe? Saul fez tudo de errado e Deus simplesmente se retirou de sua presença. Um homem que foi escolhido pelo próprio Deus para ser rei de Israel. E Deus se retirou. Esse é a pior coisa que você pode temer de Deus. Não porque ele pode tirar a sua vida. Ele é dono da vida, ele tira e ele dá a vida para quem ele quer. Mas nós não devemos temê-lo por isso. Nós devemos temer perder o seu amor. Não os que o têm, mas os que o ouvem. Mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Praticar a sua vontade é não andar em pecado. É viver uma vida santa, reta, digna, livre do pecado. Você quer que a sua oração seja ouvida por Deus? Então se afaste do pecado. Tenha uma vida apartada do pecado. Porque as nossas iniquidades nos separam de Deus. Essa mesma passagem você encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, no versículo 2. As nossas iniquidades encobrem o nosso rosto diante de Deus. Se aparte do pecado. Se aparte do pecado. E aí então, você vai poder chegar para Deus em sua oração e dizer, Abba, Pai, como está escrito em Romanos 8,15. Abba, Pai. Então convido a você, nesse momento, a se você estiver em pecado, a pedir perdão para Ele. E na tua oração, depois que você pedir perdão e se arrepender, não voltar a praticar, aí então você o chama a Ele com intimidade, com confiança, que a sua oração será ouvida. Aí então, Ele vai resplandecer o rosto dele sobre a sua vida e endireitará as suas veredas. Se você puder, curva sua cabeça e faz essa oração comigo. Bendito e amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento. Paizinho, nesse momento existem pessoas aqui que estão assistindo esse devocional e que estão te pedindo perdão pelos seus delitos e seus pecados. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, interceder pela vida dessas pessoas. Aceita o pedido de perdão delas, Pai. Que teu Espírito Santo, a partir de hoje, possa fazer morada íntima nessa nova casa. Que teu Espírito Santo possa entrar no íntimo dessa pessoa e endireitar essa casa, colocar essa casa em ordem, arrumar cada cantinho dessa casa e iluminar cada ponto dessa casa. Pai, cuide de nós. Como teus filhos amados, nós te clamamos. Abba, Pai, Abba, cuida de nós, Paizinho. Não nos deixa faltar nada. Nos proporciona o pão do dia de hoje. Livra-nos do homem mal, do laço do passarinheiro. Cuida de nós, Pai, em nome do teu filho Jesus. Em nome do teu filho Jesus, Pai, cuida de nós.
Ai, Jesus, dá-nos um excelente dia em paz, em paz. Até a volta do teu filho amado. Nos guarda, nos protege, Senhor, nos ilumina. Em nome do teu filho Jesus, ao que nós oramos. E ao que assim nós já te agradecemos, sabendo que será feita a tua vontade nas nossas vidas, porque esse é o maior desejo que nós temos. Que seja feita a tua vontade. Amém.